Eu acho que nós vamos falar do assunto mais melindroso agora. Um bom planejamento financeiro. Na hora de montar essa parte, gente, eu fui cuidadosa. Eu tive que aproveitar um pouco do curso de Ciências Econômicas, porque antes de fazer letras, eu me aventurei nessa empreitada. Então, a gente faz, às vezes, várias coisas e cai nas coisas meio que por acaso. Na época, o pai da Júlia fazia economia, eu falei, olha, pensando bem, se o namorado faz, para fazer também. Né? Escolha do curso superior. Alguém faz, vou fazer também. Então, isso acontece. E é claro que lá eu percebi que aquilo ali não era o meu sonho, não era o meu projeto de vida. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo esse universo tão engessado, tão endurecido. Mas isso não quis dizer que eu não pudesse aproveitá-lo. Eu estava ali, eu pude tirar alguma coisa disso, alguma experiência que fosse positiva, que fosse produtiva. Então, estou compartilhando com vocês algumas estratégias. E ali no nosso material, eu coloquei uma planilha que eu uso, em especial para as minhas despesas pessoais, e as categorias que eu faço. E vou mais ou menos mostrar para vocês algumas trocas que a gente pode trabalhar. Nós vamos observar depois a planilhinha das páginas 54 e 55, que eu acho que ficou uma planilha bem legal. Mas antes vamos pensar nesses ingredientes, então, que você precisa. São 3 básicos: dinheiro, tempo e controle emocional. Gente, já imaginou se toda vez que eu entrasse numa palestra dessa, eu morresse de nervoso, chegasse aqui, esquecesse tudo que eu ia fazer e saísse daqui, tipo assim, arrasada comigo mesma, sabendo que eu não fiz o meu melhor? Então, é um pouco isso. Eu, às vezes, converso com certos alunos, né, de concurso público e vejo que o problema deles não é não saber, o problema deles é outro, é só o último. O menino teve tempo, estudou adequadamente, se esforçou, o controle emocional está lá embaixo. A gente precisa trabalhar isso. Não é uma coisa também tão simples. Então, você vai juntar isso tudo, tempo, dinheiro e controle emocional, bater por anos até que todos os obstáculos tenham sido superados, acrescentar uma dose de otimismo, porque senão nada funciona, outra de persistência, mais uma de resiliência. Hoje me perguntaram o que era resiliência, é um conceito da física, e eu acho que é uma das coisas mais aplicáveis hoje para a nossa realidade. Resiliência é você voltar ao seu estado normal, diante de uma situação adversa, o mais rápido possível. Então, resiliência é você tomar para si um estado de normalidade o mais rápido possível, porque toda hora vai acontecer alguma coisa. Alguém vai te dar uma fechada no trânsito, alguém vai falar uma coisa que você não gostaria de ouvir, alguém vai sentar no seu lugar. Então, toda hora vai acontecer alguma coisa. E a questão é, por quanto tempo você vai ficar fora do seu estado normal em função de um acontecimento que você não podia evitar? Porque tem outra coisa que a gente tem que pensar, gente. A gente não pode evitar nada que é externo. Se a gente não pode evitar, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E aí o controle emocional manda muito. Adicione ingredientes secretos ligados à sua satisfação pessoal. Então, você tem que pensar que o Rubens quer ser famoso, e ele quer mesmo. Eu conheço o Rubens de trabalhos voluntários. Então, essa é uma aspiração dele. Ele tem talento, faz isso com maestria, lidera stand-ups aqui em outros estados. Então, ele tem que ir em busca disso. Né? Talvez não seja a profissão que dê mais dinheiro, mas é aquela que ele deseja. E é isso que a gente tem que pensar. Pessoas com o mesmo objetivo para ajudarem a bater mais um pouco. Então, você bater um tantão, vai bater mais. E, de preferência, alinhado com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. No final do preparo, todo esforço é válido. Redobre a sua atenção para que a receita não desande, porque, às vezes, você está no finalzinho do processo. E aí, na hora que você precisa de um pouco mais de concentração, vem um fator externo, te tira do foco. Eu vivi uma situação que eu achei assim, muito triste ano passado. Eu tinha uma aluna que estava se preparando para um concurso há muitos anos. Concurso, gente, não é uma coisa que vai ter todo dia. Vai ter um concurso cada dia? Não. Então, a pessoa está estudando há 4 anos, sai o edital da vida dela. Beleza? A mãe dela estava com câncer. E a mãe dela fez ela fazer uma promessa, que se ela falecesse na véspera, no dia, essa menina não deixaria de fazer a prova. E assim, ela ficou arrasada. Ela ficou assim, ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Ficou lá no curso, chorou. Eu falei, olha, eu não sou talvez a pessoa mais indicada para te fortalecer nesse momento, mas eu, se fosse a sua mãe, falaria exatamente a mesma coisa.
Eu não vejo propósito em você sofrer o seu luto e abrir mão do seu sonho. Você pode adiar isso 1 minuto. Aí as pessoas podem falar assim, olha, mas a mãe dela só vai morrer uma vez. Ok, não é isso. A mãe dela era apaixonada por ela. Queria ver todo o esforço dela como recompensado. Essa menina fez o concurso, a mãe morreu parece que uns 8 dias antes do concurso e ela foi aprovada. Então, eu acho que sim, a capacidade que ela teve de gerenciar as emoções, de buscar alguém para conversar, de falar sobre isso, eu acho que foi muito importante para ela. A maturidade da mãe, de antecipar essa situação para ela. Vocês já pensaram numa mãe que antecipa para a filha? Falando assim, olha, se por acaso acontecesse, eu sei que você está há 4 anos estudando para o concurso da sua vida. Eu não gostaria que você deixasse de ir. Eu não gostaria que você deixasse de aproveitar ou adiasse o seu sonho por mais 4 anos. Porque o concurso que ela fez só teria outro daqui 4 anos. Então, essa gestão da emoção das pessoas que estão com você e a sua própria emoção, super importantes. Senão, na reta final, um acontecimento externo vai lá, te abala e acabou. Então, espere o momento certo de colocar no coração, desinforme o seu sonho, né? Porque às vezes é necessário, dê forma ao que antes era sonho e agora é o seu sonho. Não é necessário esfriar, sonho a gente pode comer quente, né? É até mais gostoso. E você pode saborear o prato mais gostoso da sua vida, que é ser realizado. Bom, agora você tem 3 receitas e a gente vai falar do que você precisa quando se trata de dinheiro. Imagina o seguinte, gente, para você realizar alguma coisa que dependa de dinheiro, existem 3 opções. Primeira, poupar, difícil pra caramba. Eu escrevi aqui no seu material que a gente não tem que se basear na forma certa de poupar. A forma certa de poupar é você ganhar o dinheiro, pegar uma parte da sua renda e, de certa maneira, guardar para privações futuras ou necessidades futuras. Só que nem todo mundo consegue poupar desse jeito. Tem gente que fala assim, eu prefiro poupar de outro jeito. Eu já tive funcionário que falou assim, Flávia, dá para você pegar parte do meu salário e guardar para mim? Eu falei, não, gente, está acontecendo. Além de gerenciar as minhas finanças, eu vou fazer uma poupança para você? Isso, eu gasto, eu não consigo fazer isso. Eu falei, mas não tem ninguém da sua família que possa fazer isso? Não, eu queria que você simplesmente me pagasse com R$300 a menos para que eu pudesse, no fim do ano, dar entrada no carro. Aí eu olho e falo assim, ok, entendi. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Ela olha o saldo, vai lá e o quê? Gasta. Não tem jeito. Pode ser poupança, pode ser qualquer coisa. Então, para ela, o dinheiro que está disponível é um dinheiro que vai ser gasto. Aí, lógico, negociamos lá, todo mês eu descontava R$300 e guardava, o que é um absurdo, mas ao mesmo tempo foi a forma que a pessoa encontrou. Então, poupar, gente, não é jeito certo, é o jeito possível para cada um. Não fica com peso na consciência se você poupa de uma maneira esquisita. Se ela é eficiente, ela é válida. Eu, por exemplo, tenho uma maneira. Se eu colocar um dinheiro numa aplicação, no fundo ou numa poupança, sabe que dia que eu tiro ele? Por nada. Se ele está projetado para outra coisa, eu pago juros no cheque especial e não tiro o dinheiro. E sou altamente criticado pelo meu marido, que é contador, e fala assim, você tem problema mental, você não sabe fazer conta. Aí é 2 horas de briga. Aí eu falo assim, ó, eu te conheço há 2 anos, e eu sou assim há 15 anos. Minha conta é a mesma desde quando eu era cliente universitária, e era o antigo Banco Real. Eu sou cliente lá desde 1998, nunca dei um cheque sem fundo. Então, eu administro meu dinheiro do meu jeito, você administra o seu do seu jeito. Então, eu sou desse jeito. Tipo assim, ó, se eu depositar, ninguém vai tirar. E eu posso ficar apertada, precisar de pagar. Ah, mas eu vou usar o cheque especial esse mês. Vou usar. Prefiro pagar juros do que tirar. Porque eu sei a dificuldade que é de eu depois fazer o mesmo montante que estava na poupança. E eu, quando eu junto dinheiro, eu sempre coloco uma finalidade. Esse é para isso, esse é para isso. Às vezes eu tenho 3 contas de poupança diferentes, 2 títulos de capitalização diferentes, e eu já vou pensando. Júlia fez intercâmbio, agora eu estou pagando do Vitor, que tem 13 anos. Quando ele tiver 17, eu vou ter concluído o intercâmbio dele pagando R$300 por mês. E aí eu vou precisar do mesmo dinheiro que eu gastei da Júlia. Comecei pagando, eu tinha uns 11 anos. Então, basicamente, quando você vai juntando aos pouquinhos, você já sabe qual que é o projeto que você tem. E aí, se você toda hora desinterar esse dinheiro por um motivo ou outro, sabe o que vai acontecer? Seu projeto vai por água abaixo. Então, você tem que pensar assim, ó, a maneira tem que ser a sua. Qual é mais eficiente para você? Então, pensei ali,
Poupar é uma boa opção, depende de como você conduz isso. A outra opção, trabalhar mais. Gente, parece bobeira, mas não é. Se você se dispuser a trabalhar mais em algumas atividades, você consegue. Exemplo, lá no curso a gente tem algumas funções de panfletagem. Para fazer essa função de panfletagem, por 3 horas de trabalho, em geral a gente paga R$100, tá? Se toda semana você trabalhasse por mais R$100, no fim do mês você teria R$400. R$400, até para uma pessoa que tem um bom salário, vamos supor uma pessoa que ganha 4 mil, que é um puta salário, considerando a realidade brasileira, tá? Muito bom. Então, quando você pensa nisso, nós estamos falando de um aumento de 10% na sua renda. Você tem noção disso? Qualquer analista vai falar com você que o ideal é você poupar em torno de 10%. Se você não quer poupar, uma sugestão, pode panfletar lá no curso que dá. Você vai juntar R$400 todo mês e aquele dinheiro vai ser revertido no seu projeto pessoal. Agora, o melhor esquema é quando você consegue poupar e trabalhar mais. Eu faço os dois. Numa boa, gente, eu acho que vale super a pena. Quando eu olho, por exemplo, para a minha casa, eu entro, eu nem acredito que ela é minha. Por Deus, eu olho e falo assim, não tem condição. Essa casa não é minha. Quando eu comecei a namorar o Alexandre, eu falei assim, ó, eu vou te levar para conhecer a minha primeira casa, para você ter noção de onde eu vim e de quem eu sou. Isso é importante para mim, é importante para ele, porque ele vem de uma outra realidade, vamos dizer assim, econômica, e eu venho de uma outra vida. Então, eu entrei na casa dele uma vez, falei assim, que casa que é essa? A casa, andar que não acabava mais. Claro, minha sogra está aqui, né? Claro que não foi por interesse que eu casei com ele, tá? Casou em separação total de bens, até porque eu tenho certeza que eu vou ficar mais rica que ele. Então, o negócio é o seguinte, quando eu entrei na casa dele, eu falei assim, ó, é importante esse homem saber de onde eu vim, porque ele não vai me conhecer enquanto ele não tiver o mínimo de contato com a minha história, com a minha essência. Aí peguei ele pela mão, falei assim, vou te levar num bairro super nobre, Jardim Leblon, na entrada da favela, Rua Egito, a casa, número 13, e aí o número era 1240 alguma coisa. Fui lá, tipo um conjuntinho de casas, as casas têm 45 metros quadrados, umas casinhas geminadas, tipo aqueles varais assim, ó, no meio do lugar, sabe? Não tem estacionamento, uma coisa linda, aquele monte de menino correndo, todo mundo de porta aberta, as casas mínimas. Eu falei, ó, esta foi a primeira casa que eu tive na vida, não era com meus pais não, sozinha já, tá? Então esta foi a primeira casa que eu comprei. Era na boca da favela, era onde o meu dinheiro dava, era onde eu queria morar, porque eu queria autonomia. E daqui eu comprei outra, aí um pouquinho depois, porque o Jardim Leblon fica perto de Santa Amélia. Aí fui para o Santa Amélia, fui melhorando, né? Melhorando. Aí cheguei numa casa que eu considero muito boa, minha casa é muito bonita. E eu olho para ela e penso assim, ó, ela é o reflexo de 2 esforços. Poupar, eu sempre gostei de poupar, mas, principalmente, eu sempre estive disposta a trabalhar mais. Então, assim, eu não preciso trabalhar sábado, mas eu trabalho. E aí eu brinco com os meus alunos, eu trabalho feliz, porque eu saio dali e falo assim, eu trabalho porque eu quero ter alguns luxos que a maioria das pessoas não pode ter. Então, eu me proponho a isso. Eu trabalho porque eu quero que meu filho faça intercâmbio. E aí, é claro que se eu tiver uma atividade, vamos dizer assim, regular, trabalhar 8 horas igual todo mundo, isso não vai ser possível mesmo, não, gente. Não tem jeito, não. Entendeu? Então, você tem que escolher o caminho. Se o seu sonho não necessitar que você trabalhe mais, ótimo, só vai poupar. Se você não precisar nem de trabalhar mais, nem de poupar para ter o seu sonho, beleza. Terceiro método, sem ser trabalhar mais ou poupar. Quando você é muito desorganizado, só um método funciona, comprometer parte da sua renda com o seu sonho. É o povo que faz consórcio, por exemplo, é o povo que vai lá e compra coisas à prestação. Por quê? Nesse caso, você vai pagar mais caro. Por mais que a gente fale que a taxa de administração de um consórcio é baixa, ela é baixa, mas ela existe. Existem juros, existem vários valores embutidos ali. Então, quando você fala assim, eu não consigo controlar as minhas despesas, sabe o que você faz? Você arruma uma despesa para juntar o dinheiro. É uma forma. Se é a única que funciona, faça. Se você consegue visualizar uma melhor, use as outras, são mais eficientes, tá?
Mas se fala assim, ó, não, eu não consigo, então faça o consórcio, faça um título de capitalização, desconta direto da sua conta. Na hora que bater seu salário lá, vai descontar. Então, nesse caso aí também é uma opção adequada. Então, você tem que só entender o seguinte, quando você compromete parte do orçamento que é com o seu sonho, comprar um carro à prestação é isso, não é, gente? Você tem o sonho primeiro e vai ficar pagando o sonho muito tempo. No caso de uma casa, é razoável, tá? No caso de um carro, menos. Mas aí você tem que avaliar o seguinte, se a maneira que você consegue, ela é efetiva para você, ela é válida. Então, por exemplo, assim, ó, a melhor maneira é sempre a que funciona. E a que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Agora, a melhor maneira não significa necessariamente ser a mais eficiente do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, a melhor maneira é trabalhar mais, sabia? Porque você vale muito mais na sua força produtiva do que economizando. Uma hora extra é muito maior do que a sua hora convencional. Você já pensou nisso? A hora extra paga-se diferenciado. Então, você como trabalhador, você sempre vai valer mais por aquilo que você gera de trabalho. Logo, de todas essas daqui, a que te deixa mais perto do seu sonho é trabalhar mais. Tirou isso, poupar. E a outra você vai pagar mais caro, vai demorar mais, mas é eficiente. Bom, hábitos financeiros saudáveis. Eu detalhei no seu material o que é considerado um hábito saudável e como que você pode fazer para chegar nisso. Cortar gastos, regularizar débitos, praticar trocas conscientes. O que são trocas conscientes? Gente, só pode trocar aquilo que realmente você está disposto a abrir mão. Se você consegue fazer uma conta na ponta do lápis que ir para o seu trabalho de ônibus é mais eficiente do que ir de carro, no ponto de vista financeiro, pode ser uma troca que você esteja disposto a fazer. Se você sabe pintar seu cabelo, sabe quanto você vai economizar? No caso das meninas aqui, pintar cabelo uma vez no mês, você vai gastar pelo menos R$100. Em 12 meses, você vai ter R$1.200. Já pensaram nisso? É muito dinheiro. Então, é uma troca consciente. Se você souber fazer isso, todo ano você está colocando R$1.200 ali para realizar alguma coisa que você está querendo. Se você ainda abrisse mão de fazer unha e pintar o cabelo, aumentava mais. No caso dos meninos, eles podiam diminuir, por exemplo, a cerveja, né? Entrada em estádio. Entrada em estádio é caro, gente. É caríssimo. R$150 e para ir ver um jogo do Atlético, o Atlético ainda perde? Nem de jeito nenhum. Eu só vou quando me dão o ingresso, tá, gente? Não vou de jeito nenhum pagando. Bom, hábitos financeiros mais saudáveis ainda. Usar um crédito de forma responsável, não ignorar o planejamento, porque às vezes você faz o planejamento, mas fura o planejamento inteiro, não adianta nada. O que é um planejamento sustentável? Dá 10% a mais do que você planejou, mas para isso você tinha que ter planejado poupar 20%, que aí o mês que não desse, você poupava só 10%. Reveja a planilha, lembre-se de que dinheiro é ferramenta. Em que sentido? É ferramenta para você realizar o seu objetivo. Então, lá na página que eu te falei, olha o que eu fiz. Eu preparei uma planilhinha de gastos, que você pode seguir essa por enquanto, até você otimizá-la. Eu divido as minhas despesas em manutenção. O que eu penso que é manutenção? É aquilo que eu não posso cortar, mas se eu tiver apertada, eu posso reduzir. Por exemplo, ano passado eu achava um absurdo a conta de net lá de casa, net de televisão e de internet. Eu fui lá e falei assim, vou cortar. Avisei todo mundo, cortei Jogo do Galo, da Júlia, pay-per-view, não sei o quê, cortei tudo. Falei, ó, R$60, e não era necessariamente por questões só financeiras. Na verdade, sabe o que eu estava querendo? Eu estava querendo que a gente entendesse que aquilo ali não era uma necessidade. Uma conta de net de R$400, gente, faz sentido um trem desse? Não, ai. Isso aí é quase meio salário de uma pessoa normal. Então, eu queria um equilíbrio sustentável na minha casa. Lá em casa eu brigo todos os dias e falo assim, ó, se é manutenção, ninguém vai ficar deixando luz acesa, que eu não sou sócia da CEMIG. Então, com essas coisas, eu sou extremamente rigorosa mesmo. Não deixo tomar banho demorado, tá? Tudo assim. Mas aí, por outro lado, eu sei que a gente vai ter dinheiro para viajar, para ir para as férias. Então, isso tudo é uma troca. Então, a manutenção, a gente vai controlando. Não tem jeito de viver sem, mas você pode reduzir, sempre. Seus custos com moradia, no caso, pode ser condomínio, aluguel. No meu caso, eu tenho prestação de um apartamento ainda para pagar, tá? Aí você tem lá, curso de inglês, eu coloquei como investimento. Tudo que é investimento é aquilo que você vai ter algum benefício no futuro. Então, pensa assim, ó,
Um curso de inglês é um investimento, porque você vai ter um benefício no futuro. Provavelmente isso pode, se você for engenheiro, o curso de inglês é o que vai te oportunizar o quê? Uma promoção. Tem jeito de você ser promovido como engenheiro se você não tiver um curso de inglês? Não tem, gente, não tem. Tem jeito de você passar num concurso para ser MIG sem falar inglês? Não, porque a prova de nível médio pede inglês. Tem jeito de passar na Receita sem inglês? Não, porque a prova pede. Então, o curso de inglês é um investimento, é uma ferramenta. Dependendo do nível que você está, dos seus objetivos de vida, aquilo ali é necessário para você alcançar o que você está almejando. E aí, fui detalhando algumas coisas como satisfação pessoal. O que é satisfação pessoal? Tomar café na padaria todo dia, né? O que mais? Comer risoto de camarão, satisfação pessoal. Comprar roupa. Agora, vamos lá. Eu adoro comer, gente. Eu não abro mão do risoto, mas eu passei 1 ano sem comprar nenhuma roupa. Passei 12 meses, promessa, tá? O que eu fiz? Para comprar a casa amarela, eu tinha me prometido ficar 12 meses sem comprar roupa. Minha sogra, graças a Deus, muito boazinha, me deu um monte de roupa. Ficou com dó. Todo dia me dá uma calça, uma blusa. Fala assim, trouxe para você não está comprando roupa. Eu falo, que ótimo. Né? Então, querendo ou não, é o compromisso. Eu não vou abrir mão de certas coisas, mas de outras eu sou totalmente flexível. Roupa eu não faço a menor questão. Entendeu? Assim, nenhuma questão mesmo. Mas tem gente que já vai preferir a roupa do que o risoto, né? Então, são escolhas. Você só não pode colocar na sua cesta de serviços, vamos dizer assim, um conceito bem econômico, tudo que existe no mundo, porque não é possível. Você não tem renda para isso como uma pessoa normal, né? Então, não tem jeito. Fiz aqui as despesas extras que a gente sempre tem que colocar. E aí, pedi para você fazer uma classificação. Se essa necessidade é A, que seria uma necessidade essencial, B, essencial, mas que você pode reduzir, e C, uma necessidade que você pode dispensar totalmente. Hoje, por exemplo, gente, eu não abriria mão de comer certas coisas, não mesmo. Então, eu não posso classificar isso como C, tipo, abro mão, sendo que eu não vou conseguir abrir mão. Então, na hora de preencher isso aqui, você tem que ser mais honesto. Não é porque é dispensável para todo mundo que você consiga dispensar. Então, eu sei, por exemplo, que tem gente aqui que nem se falasse assim, ir ao campo é supérfluo, mas eu não vou deixar de ir, então para você não é. Então, você tem que fazer essa análise certa para o seu planejamento não furar. Cultive o hábito de poupar dentro das suas possibilidades. Depois, vocês vão perceber que eu coloquei também uma planilha, um gráfico de pizza, explicando como é que é o gasto médio do brasileiro. Gente, na média, a gente gasta 30% com satisfação pessoal. Ou seja, só para realizar aquilo que a gente quer. Se aquilo te traz muito prazer, não dá para cortar, porque é quase um sonho mesmo. Você só tem que avaliar se o prazer é maior do que os malefícios de não realizar nada a longo prazo. Você tem que avaliar. Você está deixando, vamos dizer assim, você está deixando, vamos dizer assim, de lado um projeto de longo prazo para experimentar um projeto de curto prazo. Tá bom para você? Você vai saber que você deixou de alcançar algo em função do que você fez. Se tiver bom, tudo bem. Senão, você vai ter que rever o quê? Seus hábitos. Você vai ter que falar assim, vou ter que abrir mão de alguma coisa, né?